Olá, eu sou o cientista político Antônio Roberto Vinha. Vou tentar comentar com vocês uma questão chamada NOM, Nova Ordem Mundial. Ela trata de uma questão bem delicada, a possibilidade inclusive de uma terceira guerra mundial. O NOM ele trabalha as filosofias, as questões filosóficas do humanismo. Ele trabalha o humanismo como se fosse socialismo ou comunismo. O comunismo e o socialismo acredita-se que tenham acabado, não existam mais como filosofia, como proposta desde a queda da antiga União Soviética, a Guerra Fria. Eu defendo a seguinte teoria, de que a Guerra Fria não acabou, ela se legitimou e se legalizou principalmente aqui na América Latina, através de alguns governos ditatoriais. E esses governos, eles ascenderam ao poder de forma legítima, de forma legal, mas uma vez conquistado o poder, abandonam a questão democrática, usam a democracia, tal qual o nazismo usou, para chegar até o poder, se mantendo no poder indefinidamente. Então, muda o discurso do humano, do que é correto, do que é certo, do que é... E aí a questão certo ou errado fica relegada a um segundo plano, porque tudo que é ligado a uma relação humana, eles distorcem para a questão social. Então, levam o projeto humano, por exemplo, insere dentro de um projeto de discussão humana, que é do engrandecimento do ser humano, eles levam isso para o lado do que é socialista ou comunista. E dessa maneira tiram o discurso do que é humano da parte de centro, de discussão centralizadora da formação social humana, o que seria família, o que seria uma construção de projeto de Estado ou de nação, e vira só um projeto de conquista e manutenção do poder, um projeto de governo. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo em toda a América Latina e em vários países do mundo. A desconstrução de conceitos de família, de sociedade, de modelos sociais, e não havendo mais a possibilidade dessas discussões, não tendo mais um projeto positivista ou qualquer que seja a linha adotada, quando o que é humano é distorcido para o que é social ou comunista, tu reverte a conceitos anteriores a discussão e acaba distorcendo a filosofia, aquela necessidade de construção de uma sociedade. Então tu inverte os valores, por exemplo, do que é certo, do que é errado, para que haja uma noção distorcida do processo. A sexualidade, por exemplo, de crianças, a sexualização de crianças, o que seria correto seria erotizar uma criança, tirar a infância dela erotizando-a, sexualizando-a. Isso é uma das coisas que a gente pode conceituar, por exemplo, as noções de família, o que seria família ou não seria família, se tu tem uma sociedade que vai ser construída, elaborada com um novo modelo familiar ou não. Isso não vem ao caso se é correto ou se não é correto. O que eu estou comentando aqui é que isso está sendo feito dessa maneira. E dessa maneira tu desconstrói aqueles conceitos de que seria uma sociedade idealizada. Bom, quando tu não tem mais essa sociedade idealizada, quando tu não planeja mais nada, quando não tem mais nenhum modelo social, fica difícil colocar isso como um projeto de direita, por exemplo, porque tudo que for direita, e é necessário ter uma oposição, sempre há necessidade de uma oposição, porque essa oposição ela garante e assegura o processo democrático.
Então tu tem um discurso humano no lado da direita e no lado da esquerda, né, seja lá o que for, de considerar hoje em dia, porque direita e esquerda, o que era direita? Direita, esses modelos surgiram na queda da Bastilha. Os que estavam ao lado direito eram aqueles que eram em favor da manutenção do governo. Que estavam ao lado esquerdo eram os que estavam em favor do que seria mais o povo, né? Então seria nesse sentido. Hoje esses conceitos de direita e esquerda eles estão muito distorcidos. Então não tem tanto mais as relações de povo e as relações de empresários. E essas discussões todas elas estão sendo perdidas exatamente porque tudo aquilo que era para ser trabalhado do questão humana, que era o centralizador, o caminho do meio dessas duas questões, que era a questão filosófica, antropológica, sociológica, voltada para uma centralização humana, uma evolução do ser humano, isso tudo se perdeu. E tu tirando esse discurso de quem faria alguma coisa para o lado das relações humanas, no lado mais à direita, da construção de um projeto de nação, ou de Estado, ou de governo sequer, para o lado mais à direita, o que acontece? Tu deixa isso tudo focado para um projeto de socialismo e de comunismo. E fica só no discurso. Porque uma vez no poder, a ideia não é fazer alguma coisa transformadora real para engrandecimento do ser humano. É conquista e manutenção do poder, único e exclusivamente. Isso está acontecendo. E no momento que tu desconstrói toda uma sociedade, desconstrói não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, tu desconstrói os valores. Desconstruindo esses valores, essas noções de sociedade, tu joga um grupo social contra o outro. E tu permanece no poder indefinidamente. Essa falta de oposição, essa falta de alternância de poder, essa desconstrução social, isso está fazendo com que só haja um grupo ideológico, e as próximas tendências isso está legitimando no poder ditadores, e esses ditadores são ávidos por poder, e essa necessidade de conquista e cada vez maior de poder vai jogar um país contra o outro, vai promover as próximas guerras, uma cultura contra outra, uma religião contra outra, e isso vai promover as próximas guerras mundiais. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil em matéria de sociedade, desconstrução social, onde ineptos estão governando, onde corruptos estão governando. Então, em vez de democracia, nós estamos tendo ineptocracias, em vez de meritocracia, nós estamos tendo ineptocracias, né, cleptocracias, e isso está acontecendo hoje não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a gente faz isso, quando a gente desconstrói essas sociedades, o que acontece com essa nova ordem mundial? Tu tira valores, desqualifica valores. Isso não tem não é xenofóbico, não existe aqui uma questão de preconceito sexual ou alguma coisa nesse sentido. É a explicação do que está acontecendo. Existe uma desconstrução de sociedade para que se haja uma necessidade de conquista e manutenção do poder. É isso que está acontecendo hoje. Buenas. Quando tu tem isso, na verdade, tu tem uma desestruturação social. Essa desestruturação social, ela visa a nova ordem mundial, e essa nova ordem mundial visa tu enfrentar os conceitos, os modelos que nós temos hoje de sociedade, que seja capitalista ou não. Eles não buscam a evolução de uma espécie humana, ou de um ser humano, ou de um indivíduo, ou não. Eles jogam um ser humano contra outro, eles jogam uma sociedade contra outra, uma categoria contra outra, para a conquista e manutenção do poder. Enfraquecendo essas discussões internas,
do indivíduo com ele mesmo, ou do indivíduo sobre algum valor, sobre alguma entidade, alguma instituição já milenar ou não, tu na verdade tu desconstrói os valores, os conceitos de sociedade, e aí tu te mantém permanentemente no poder, sem questionamentos, né? sem valores outros, e isso faz com que tu consiga jogar de repente toda uma população em algum momento em favor de um messias, ou de um déspota esclarecido, ou de um ditador, uma pessoa que tenha um grande carisma social, ou se projete socialmente através de uma liderança como se fosse um messias, alguma coisa nesse sentido. Tu joga esse povo todo contra outros povos para simplesmente se manter no poder, se locupletar com o poder. Isso está acontecendo no nosso dia a dia, né? E a sugestão que eu dou é que vocês comecem a separar o que é humanismo do que é socialismo e do que é comunismo. Hoje, por exemplo, estão fazendo com que entidades como a Igreja Católica ou como qualquer outra entidade que seja focada especificamente em humanos, ser valores humanos, seja considerada mais voltada ao comunismo ou ao socialismo. Recentemente deram uma cruz para o Papa Francisco no formato de foice e martelo, né? A alegação que era uma obra de arte. Independente disso, fica claro e explícito que há um projeto da NOM, né? Independente de qualquer situação, hoje estão associando a visita do Papa Francisco a Cuba e a relação dele tentando acabar um embargo comercial de Cuba com os Estados Unidos, e as próprias relações do presidente Obama com projetos sociais, com comunismo em vez de humanismo. Então tudo que estão associando a figura do Papa ao comunismo e ao socialismo, e o próprio presidente Obama nesse sentido, visa especificamente hoje em dia trabalhar a questão do socialismo no mundo, do comunismo no mundo, dizendo, olha, isto não é humano, isso não tem relação humana, aí não existe projeto humano, aí o que existe é um projeto de conquista e manutenção do comunismo nos Estados Unidos, através das relações de Cuba com os Estados Unidos. Então, uma cubanização dos Estados Unidos, uma cubanização do Papa, uma cubanização da Igreja, uma socialização, uma comunização da Igreja Católica no mundo inteiro. Então, estão desqualificando os princípios humanos da Igreja Católica, porque o Papa está fazendo uma abertura do modelo cristão para fazer a manutenção do conceito de sociedade e humanismo. Uma vez que a família mudou e o Papa é consciente dessa mudança de família, de conceito de família, está promovendo algumas mudanças. O que acontece? A desconstrução do modelo cristão faz com que algumas pessoas estejam aproveitando essa mudança de discurso para quebrar de uma vez por todas com o discurso do cristianismo. E isso enfraquece o cristianismo como modelo político-ideológico, mais ainda do que já estava enfraquecido, e visa jogar o projeto de enfraquecimento da Igreja Católica para um projeto de socialização, que não tem nada a ver com humanização. Isso não acontece só com a Igreja Católica, eu estou mostrando como aconteceu com a Igreja Católica. Está acontecendo com todos. E dessa maneira, isso joga um grupo contra o outro. Quem é que leva vantagem com isso? Os governos que, perdendo as referências de estrutura com a parte filosófica da Igreja, as ideologias político-partidárias ou com vistas ao poder, como por exemplo o Fórum de São Paulo, visa enfraquecer as discussões humanas, fortalecendo elas com um discurso, olha, isso é um projeto socialista, isso é um projeto comunista. Não, não é.
Isso é um projeto que a gente tem que separar o joio do trigo. Nesse caso, a intenção é refazer os conceitos, adaptar os conceitos humanos cada vez mais, qualificando o indivíduo humano. E se você não tem um valor forte, se você não tem mérito naquilo que você faz, você não conquista as coisas. O mundo, a realidade do mundo não é o inepto. Você não vai conquistar as coisas por ser um pobrezinho, um coitadinho. Você não precisa ficar esperando que alguém lhe doe alguma coisa. Você tem que lutar para conquistar alguma coisa na vida, fazer a sua parte na sociedade. Se você não faz isso, você fica esperando que alguém faça isso por você, você vai estar sempre fazendo com que alguém domine você, controle você, compre você. Você vende o seu voto, você se doa mais do que deveria para alguma coisa que não tem valor, que não tem mérito, que não tem sentido. O valor humano ele está na tua evolução pelo teu esforço. Isso é humanismo. E no caso da ineptocracia, da cleptocracia, você vai estar subordinado a essas corrupções que estão acontecendo, não só no nosso país, aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então eu gostaria que vocês entendessem isso e passassem adiante, caso gostem do vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, peço desculpas, mas é necessário que vocês entendam o que está acontecendo. E isso realmente não acontece só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Pode promover a próxima guerra, porque vai jogar um povo contra o outro, uma cultura contra o outro, uma instituição contra outra, uma religião contra outra. E sim, não acabou a Guerra Fria. O mundo está sendo dominado por esse processo de uma nova ordem mundial, que inclusive está em modelos da ONU, de projetos da ONU, já está percutido como um projeto global, projeto mundial, onde misturaram o socialismo e o comunismo a projetos realmente humanos. Eu gostaria que vocês avaliassem isso e, se pudessem, fizessem a sua parte, lutassem contra isso. Então, separassem o joio do trigo, qualificassem o que é realmente ser humano e o que é um projeto ideológico de conquista e manutenção pura e simplesmente do poder, que não visa um projeto de Estado de nação, que não visa um projeto de família, visa apenas poder pelo poder, conquistar e se manter lá. Muito obrigado. Desculpa a demora do vídeo. Muito obrigado.